esse vídeo é sobre um assunto que muita gente traz pra mim, que é por onde eu começo a estudar desenvolvimento de jogos, eu quero entrar na área de desenvolvimento de jogos e por onde eu começo nisso. Pra mim, essa resposta tem 4 pontos principais. Um é sobre o controle de expectativa, e aí nessa parte a gente tem que entender como que é a indústria de jogos, do desenvolvimento de jogos. Então, entender que tipo de jogos as pessoas fazem, como que a gente entra nisso e como que tá a estabilidade das pessoas que trabalham nessa área aqui. Entenda também o que você quer fazer, né? Então a gente vê os tipos de profissões que existem e pra gente poder escolher qual dessas a gente quer fazer e qual que a gente se identifica mais, porque é um universo bem amplo essa parte de desenvolvimento de jogos. Também aprender a fazer, então a gente vê como é que a gente, beleza, a gente sabe o que a gente quer fazer, escolher uma área, como é que a gente pode começar a dar esses primeiros passos, o que a gente tem que estudar, que ferramentas a gente tem que ver, vamos entender isso também. E por fim também, como que a gente consegue montar um portfólio network, como que a gente consegue utilizar isso, seja para a gente poder conseguir entrar no emprego, ou seja para a gente montar uma própria empresa com pessoas que também estão interessadas em desenvolver jogos e usar tudo isso a nosso favor. Então vamos lá, primeiro essa parte de controle de expectativa é... O primeiro ponto para mim, que muita gente comete de erro logo no início, é que as pessoas querem fazer um jogo muito grande. Elas querem fazer os jogos que elas jogam e que elas veem as pessoas jogando. Então ela quer fazer um GTA, ela quer fazer um Call of Duty, ela quer fazer um Fortnite, até um Free Fire, quer fazer esses jogos que já são gigantes, sabe? São jogos muito complexos que envolvem centenas de pessoas fazendo o jogo durante alguns anos para poder fazer. Então é difícil você pensar que você já vai começar a fazer nisso. Então a pessoa já começa a ser frustrada aí. Então é bom você entender que você vai começar a desenvolver, você vai ficar um bom tempo desenvolvendo jogos indies. Você pode até no futuro chegar a fazer um jogo AAA, entrar numa empresa de jogos AAA e tudo mais, mas isso vai ser depois, vai ser bem depois da sua carreira estiver mais avançada, você fazer jogos mais complexos. No começo você vai estar fazendo algo mais simples até do que o Flappy Bird, mas durante o tempo, quando você estiver aprendendo, você vai conseguir fazer um jogo tipo Flappy Bird mais direitinho assim, mas eu acho que esse é o primeiro ponto assim, de entendimento de controle de expectativa, é pensar que você não vai fazer um GTA, um MMORPG, alguma coisa assim muito grande, muito complexa lá de casa, você vai fazer esses jogos mais simples durante um bom tempo na sua carreira, durante um bom tempo de aprendizagem que você vai estar fazendo ali. E aí, tem indies de sucesso, né? Então, tipo, você pode pensar em jogo simples, jogo menores, mas existem jogos que são indies que fizeram extremo sucesso. Esses jogos que eu vou mostrar aqui de indies de sucesso são até jogos grandes. Uma coisa que é bom entender é que são jogos que fizeram super sucesso, deram bastante dinheiro, mas não foi o primeiro jogo que eles fizeram dessas pessoas. Moonlighter é um jogo que você é um dono de uma loja ali e você também é aventureiro. Então você vai lá, nessa aventura, coleta coisas para você poder vender na loja. Então você fica tendo essa dualidade entre coletar as coisas aventurando, né, explorando o mapa e botar para vender e tudo mais. E é um jogo que trouxe essa camada, essa coisa diferente, é um jogo bem bonitinho assim, e ele fez bastante sucesso, acredito que seja muito por conta dessa parte diferente, né? Você não via muitos jogos com essa ideia de você fazer a loja e você também explorar e tal. Então trouxe essa coisa um pouco diferente. Isso é uma coisa que os jogos indies fazem. São mais simples em quesitos técnicos e em complexidade de assets, em tamanho, né, escopo. Então dificilmente um jogo indie vai ter 300, 400 horas de gameplay, igual os jogos AAA às vezes têm. Mas eles trazem alguma coisa diferente. Eles costumam trazer um gameplay diferente, uma arte diferente, alguma proposta nele ali é um pouco original. Então você não tem esse tipo de experiência na indústria AAA. E é assim que esses jogos começam a se destacar, né? Aí tem um outro que é o Limbo, que é um jogo de plataforma. Ele tem essa ambientação, esse visual muito diferente assim dele. Eu acho que na época que ele saiu, eu não lembro de nenhum jogo que era parecido desse jeito. Depois ele fez sucesso e tudo mais, tiveram bastante jogos que foram copiando essas ideias dele também. Ele também trouxe essa questão, né? Então acho que essa foi a inovação assim dele, de trazer esse ambiente, essa ambientação bem diferente assim, do que a gente estava acostumado a ver, e ficou muito interessante nesse jogo também. E tem até o Angry Birds também, né? Que talvez dessa lista ele seja o mais simples que eu tô mostrando aqui, em quesitos técnicos, se você olha o visual, né? O primeiro Angry Birds, né, que saiu, mas também foi. Acho que os desenvolvedores, eu não lembro exatamente quantos jogos eles tinham feito, mas tinham feito mais de 30 jogos até chegar no Angry Birds e fazer sucesso com ele e tudo mais. O que o Angry Birds tinha diferente, eu achei justo essa mecânica dele, de você jogar alguma coisa pra poder derrubar as coisas físicas. Não tinha. Eu não lembro de jogos assim na época, não sei se ele foi o primeiro desse jeito, ou se ele foi o primeiro a se popularizar, que era assim. Mas não era tão comum você ver esse tipo de coisa. Hoje em dia você vê bastante jogos usando isso porque ele se popularizou e tudo mais. E você vê que a franquia Angry Birds também cresceu pra caramba, né? Tem muitos jogos, tem filme, tem animação, coisas desse tipo. E aí tem uma indicação aqui de filmes que eu gostaria de dar também pra vocês, que
ambientam bem você nesse universo de desenvolvimento de jogos independentes, que é o Indie Game The Movie, mas você tem que ver com um certo de ressalva, porque basicamente ele mostra 3 desenvolvedores indies que fizeram muito sucesso. Então dá a entender que é fácil fazer, tipo, que talvez quando você fizer o seu jogo, você lançar o seu jogo, vai dar certo igual o deles deram. Só que eles tiveram vários problemas para poder fazer aquilo, tiveram vários tempos para fazer, mas o filme passa um pouco disso também, mas passa essa visão. Como você só acompanha 3 desenvolvedores e que os jogos deram muito certo, passa uma visão super otimista da área, o que é um pouco mais difícil, não é tão simples assim, apesar de ser possível. O Game Load em Rise of the Indies, ele já é um pouco mais pé no chão, eu diria assim. Tem bastante gente que fez sucesso ali também, mas também gente que ainda tá tentando chegar lá, sabe? Tem gente que tá fazendo jogos e que não tá tendo esse sucesso estrondoso, tá tendo um mini sucesso para poder fazer o próximo, poder ir evoluindo e aprendendo. Então ele mostra uma gama maior de desenvolvedores, eu acho mais interessante para você poder ver isso também. Mas os dois são muito bons, eu indicaria para poder você ver esses filmes que são meio que documentários, coisas desse tipo, para você poder se ambientar, você poder conhecer um pouco desse cenário de jogos independentes também. E aí, eu também quis trazer aqui jogos brasileiros, justo para poder mostrar como que a gente faz, né? Como que a gente, no começo a gente faz algumas coisas mais simples, e assim a gente vai evoluindo e vai trazendo coisas maiores. Eu trouxe de empresas aqui do Rio, essa aqui é da Beatcake, é o Holodrive. Esse aqui já era um jogo que também fizeram, que já estava bem trabalhado, esse Holodrive deles. Foi um jogo que fez bastante sucesso também para eles, assim, em termos técnicos, visual também dele ficou muito legal. Foi o primeiro jogo que eu lembro, assim, de eu ter visto deles, né? E aí você pega hoje em dia o que eles estão fazendo, Atomic Picnic. Tipo, você consegue ver o nível de acabamento, você consegue ver o quanto evoluiu em termos técnicos e visuais o jogo como um todo, sabe? Então você vê a mesma empresa evoluindo com os projetos que ela está fazendo. Começa de um jeito e conforme vai adquirindo mais experiência, mais maturidade, vai fazendo outros. Não foi uma empresa que ficou rica de uma hora para outra, ela foi fazendo esse sucesso igual eu estava falando, então fez jogos que não teve esse sucesso estrondoso de uma hora para outra, mas que permitiu o sucesso eles poderem continuarem, fazer o próximo, fazerem outros. Então, é assim que a maior parte da galera que faz jogos acontece, né? A galera que se persiste, consegue ir evoluindo, é assim que vai caminhando até conseguir, de fato, ter um pouco mais de estabilidade. E esse aqui, por exemplo, o Atomic Picnic já é um jogo maior deles. Agora eles fecharam uma coisa com a Riot, né? Basicamente, agora talvez eles estejam num cenário diferente, sabe? Tenham dado um salto, mas, assim, são anos até eles conseguirem chegar nesse ponto, até fazendo isso. Um outro estúdio é o Urubu Game Studios, então eu lembro desse jogo que eles fizeram, que foi o Adventure Llama. Foi o primeiro jogo que eu vi também deles que fez bastante sucesso, assim. O jogo teve bastante download na Play Store e trouxe bastante coisa pra eles, mas você vê que é um jogo mais simples, né, do que a gente tá mostrando. Então é um jogo que você só clica, o personagem pula, ele anda pra frente, e quando bate ele volta de forma automática, se você apertar de segurar, você faz esse balãozinho que ele faz. Você vê que é um jogo simples que também trouxe uma validação para o Urubi, né? E aí, eles também evoluíram, depois fazendo mais jogos, fazendo cada vez mais coisas, estão agora fizeram o Super Bombo Crash, é um jogo que já saiu para diversas plataformas, é um jogo que tem mais acabamento, você também vê, né? Por quantidade de efeito, a movimentação, a qualidade gráfica que aumentou como um todo também da empresa. Então também é outra empresa que cai nesse cenário. Tem a Trialforge, né? Que aqui, quando eles fizeram esse jogo aqui, eles ainda eram um outro nome de estúdio, era o Workaround Studios. Esse aqui eu gosto também de ver, porque é muito diferente, assim, a nível de qualidade que eles começaram. Esse aqui foi um jogo que eles fizeram lá no começo, eu lembro, quando a gente estava conhecendo eles, e era esse outro nome de estúdio e tal. Agora eles fizeram Deathbound, então você vê como é que é diferente também. O Deathbound já é um jogo que é um Souls-like, né? Então você vê também a qualidade gráfica como um todo, né? De evolução que eles tiveram ao longo de vários anos aí trabalhando com os jogos e seguindo nesse processo, né? De não desistir, de continuar desenvolvendo e aprendendo com isso. Aqui também tem um jogo que a gente fez aqui na DD. Esse aqui foi o primeiro jogo que a gente fez quando eu entrei na Double Dash. Que foi o Piranautas, foi um serviço para Piraquê. E aí é o jogo que a gente está fazendo agora. Então você também consegue ver uma evolução gráfica, uma evolução de técnica, que a gente está com base nessas experiências que a gente teve, mais maturidade, conseguir mais recursos para poder fazer os jogos. Então, tudo isso. Então você começa de um jeito mais simples e você vai evoluindo e vai permitindo você fazer mais coisas com essa evolução, coisas mais complexas. Então, o caminho é esse, sabe? Você pensar, quero chegar um dia a fazer jogos tipo, chegar um dia a fazer jogos grandes, tudo bem. Você primeiro vai fazer bastante jogos pequenos, bastante jogos mais simples, até você ter uma maturidade, adquirir experiência suficiente para você poder conseguir trabalhar em projetos assim. E projetos grandes desse tipo, eles não saem com uma pessoa só.
Então, se você quer trabalhar em empresas que são jogos realmente desse nível, e você não quer ficar 20 anos fazendo o jogo sozinho, sabe? Você vai ter também que trabalhar com outras pessoas, se juntar com outras pessoas. Dificilmente você vai ver um desenvolvedor solo que fez uma coisa tão grande assim num tempo curto, ou ele realmente vive do retorno disso, ele trabalha solo com isso e faz essas experiências tão grandes quanto uma empresa de um jogo AAA, coisa desse tipo. E aí, um outro ponto grande, assim, que eu acho que é bom de trazer, de controle expectativo, é sobre estabilidade financeira, né? Que muita gente quer trabalhar com jogos, quer viver disso e pensar como é que é isso, né? Como é que começa a ganhar dinheiro com isso e como é que isso funciona. Então, essa parte de estabilidade financeira, você tem que pensar que é para longo prazo. Eu acho que é uma área que você consegue entrar, mas é uma área que é bem difícil, é uma área que exige muito. E é uma área que, se você quiser, vou começar a estudar agora, para daqui a 6 meses eu tenho emprego, CLT, cara, todo estável, né, financeiramente, que eu vou ter tranquilidade de trabalhar com isso e vou receber super bem, não vou ter receio da empresa fechar ou de poder ser demitido, coisa desse tipo, tu vai se frustrar, porque é difícil, é uma área que está em desenvolvimento aqui no Brasil, né? É uma indústria que está crescendo, ela está melhorando, ela está ampliando. Então, antes você não via quase nenhuma empresa, basicamente, que fez algum sucesso. Agora tem diversas empresas que fizeram sucesso espalhadas pelo Brasil como um todo. E você consegue ver mais vagas cada vez mais aparecendo no mercado, mas essas vagas demandam bastante de conhecimento. Elas exigem muito, exigem um nível alto de conhecimento para você poder entrar nessas vagas. Então, é comum você começar fazendo jogos, fazendo os seus próprios jogos, você começar desenvolvendo isso, até você conseguir, de fato, ter essa experiência e ter um portfólio, ter conhecimento suficiente para você entrar numa vaga em alguma empresa. Então, é bom ter isso em mente quando você está pensando em trabalhar com jogos, esse tipo de coisa. É uma coisa que você tem de médio e longo prazo. Você tem que dedicar um bom tempo, né? Para mim, foram por volta de uns 3, 4 anos estudando até, de fato, mudar para a área de jogos. Eu já estava trabalhando com programação e tudo mais. Eu fiz um vídeo sobre como eu me tornei programador, vou deixar linkado aqui se vocês quiserem ver também, conta um pouco dessa trajetória. Mas é isso, é um caminho de longo prazo até você adquirir essa estabilidade. Você consegue até ganhar um pouco de dinheiro antes, fazer algumas coisas assim com os jogos que você está fazendo, mas realmente montar uma carreira e ficar estável é uma coisa de médio e longo prazo. A grande maioria das empresas são iniciantes. Isso, por si só, é uma coisa complicada. Eu tiro pela área de programação, né? Área de desenvolvimento. Então, você vai para a área web. É comum você ver várias empresas que têm mais de 30 anos, sabe, de carreira. Tem mais de 50 anos de carreira ali. São empresas que já estão muito consolidadas há muito tempo. Então, elas já sabem operar o negócio delas, já sabem lucrar muito bem com aquilo e tudo mais. Mas no Brasil, a maioria das empresas de jogos são iniciantes. Então, ainda estão aprendendo com isso. Tem esse cenário todo de estabilidade e tudo mais. Tem empresas que já são maiores, já estão muito mais estabilizadas e tudo mais, mas, como eu falei, o nível para você poder entrar nessas empresas vai ser mais alto, vai precisar de bastante conhecimento, você vai precisar de experiência, seja fazendo jogo por conta própria, seja entrando numa outra empresa. Então, pensa nisso. Pensa que a maioria das empresas são iniciantes, então, e é bem comum as pessoas montarem as suas próprias empresas conforme elas estão fazendo. Então, tem gente que vê isso como uma oportunidade e tem gente que vê isso como um problema. Mas é uma questão quando você está procurando uma área que te dá uma estabilidade financeira. E possivelmente existem mais pessoas querendo fazer jogos do que vagas. E isso pode ser um cenário preocupante para as pessoas, porque tem muita gente, tem muita disputa para vaga, mas como o nível de conhecimento exige alto, as pessoas normalmente não se desenvolvem tanto, sabe? Elas se frustram, elas ficam meio travadas, ou elas desistem antes, nesse tipo de coisa. Então, por mais que existem mais pessoas querendo fazer jogos do que vagas, existem muitas vagas que não conseguem ser preenchidas, porque não tem o profissional para aquela área específica com conhecimento que a empresa precisa. Então, é difícil, quando você está tentando também contratar alguém, você achar a pessoa adequada àquela sua vaga como um todo, por conta de experiência, por conta de conhecimento das pessoas também em cima dessa área. E às vezes as pessoas que já têm esse conhecimento, dificilmente elas estão desempregadas, sabe? Elas já estão em algum outro, já estão em outros lugares, às vezes estão trabalhando lá para fora também. Então, existem todas essas questões aqui de estabilidade. Mas é possível, só é uma coisa que não é rápido, né? Pelo menos eu não conheço ninguém que conseguiu uma estabilidade na área de jogos de forma muito rápida.
E eu já conheço pessoas que fizeram isso na área, por exemplo, de programação, de sistemas web, esse tipo de coisa, por ser uma indústria já mais consolidada e mais tranquila, estabelecida, como eu estava falando. E aí tá, agora a gente entra nessa parte de entenda o que quer fazer. Dentro da indústria de jogos existem muitas opções do que você quer fazer. Então, game design é uma, artista é outra. Então, tem artista que faz personagem, tem artista que faz cenário, tem artista que faz interface, artista que faz modelos 3D, tem programador, tem músico. Aí entra mais coisas, tem animador, tem artista técnico, testador, produtor, gerente de comunidade, tem diversos. Então, existe uma gama enorme de profissionais, você vai percebendo isso quando você vai aprendendo a fazer o jogo. Então, no começo, tá tentando fazer o jogo. Depois, quando você aprende a fazer, você vai querer vender o jogo, você começa a ver outras áreas que você não entendia, você nem se imaginava que precisaria fazer isso. Principalmente se você está fazendo um jogo só porque você gosta daquele jogo e uma coisa que você está tentando aprender. Mas existem diversas profissões e profissionais. E aí, dentro desse contexto, você precisa saber o que você quer fazer. Olhar para uma dessas profissões e entender o que você quer fazer. Em cenários de empresas pequenas, você faz o jogo com 3 pessoas. Mas, sabe, existem todas essas profissões. O que acontece é que as pessoas assumem diversos chapéus. Então, em determinado momento, você, como game designer, vai estar fazendo coisas de testador, de produtor. Você, como programador, às vezes vai estar animando, vai estar fazendo coisas de artista técnico. E as pessoas fazem isso porque, por mais que vocês sejam poucas pessoas, o jogo ainda precisa de todos esses elementos para poder ficar pronto. Então, é comum as pessoas terem múltiplos chapéus e você precisa saber qual que você quer tentar atingir, qual que você vai tentar usar e qual que você vai se identificar. E às vezes você tem que testar, você tem que ir aprendendo sobre elas para poder ver. E aí eu botei aqui 3 para a gente poder ver, né, que seria o game design, artista e programador. Do game design, o que ele faz? Ele foca nas mecânicas e balanceamento. Então ele pensa no que tem no jogo, tipo, o personagem pula, o personagem corre, o personagem atira. Por que ele corre? Por que ele pula? O que faz ele ter que pular no jogo e o que faz o pular do jogo ser divertido? Qual é a altura do pulo? Qual a velocidade de movimento? Esse tipo de coisa é o game designer que vai se preocupar. Toda a equipe, né, no cenário de empresas pequenas, toda a equipe vai opinar, vai dar ideias, vai mexer com essas coisas e tudo mais, mas no fim das contas, assim, quando passe para poder executar, quem está responsável por executar e fazer o balanceamento, tentar deixar isso divertido, a preocupação, na maior parte do tempo, vai ser o game design fazendo isso. Fazendo o level de um jeito que a experiência do jogador seja legal, então transmita o que você quer transmitir para o jogador, tenha a sensação de dificuldade que você quer passar. Então, tudo isso o game design fica preocupado. O fluxo de telas também, né? Menus, quais são as informações que são necessárias para um jogador em determinado ponto do jogo. Esse tipo de coisa o game designer também entra nesse ponto, entre diversas outras coisas. Aqui tem um exemplo de alguns trabalhos, né, de game design. Então, por exemplo, aqui é uma planilha de Excel, mas basicamente que mostra o level do jogador e mostra o custo para você fazer o upgrade, né, de armas de cada level. Então, aí uma coisa custa 1, outra coisa custa 2, e aí aqui mostra a diferença de poder. Então, se a arma for comum, dá 17 de poder, se for rara, né, fine aqui, seria 38. Então, é uma forma de balanceamento. Então, você faz também, você mexe bastante com planilha, com cálculo nesse sentido, porque você está balanceando o seu jogo. Aqui é um outro exemplo que seria uma espécie de mapa, né, do jogo, e essa linha amarela aqui indica como que o personagem se movimenta por entre esses pontos de interesse no mapa. Então, cada bolinha dessa aqui é um ponto de interesse no mapa. A linha amarela é a quest principal, então aonde a história de quest vai levando o jogador, e o jogador pode explorar todas essas áreas aqui. Então, antes até de você começar a fazer, né, o desenho, você implementar realmente a fase no jogo, você faz esse esquema aqui para você poder entender como que você quer que seja, como você quer a disposição, e depois você começar a posicionar. E aqui é um gray box também de uma outra área, que é você fazer o elemento, fazer um cenário que é navegável. Então, você já faz a área que o personagem vai andar só com as formas básicas, só com as partes principais. E depois entra você mesmo ou um outro artista, botando os elementos visuais ali para deixar esse ambiente bonito, né? Deixar esse ambiente com uma cara mais legal. Você, como game designer, nesse momento aqui, pelo menos, estaria preocupado muito mais na parte funcional, na parte de ser maneiro de você andar por ali, de ter a área suficiente para você poder andar, de ter os elementos que você quer para poder proporcionar diversão antes mesmo de você pôr o visual final do jogo. Artista, ele define o estilo visual, produz arte, texturas e modelos, define a experiência do jogador com interface, anima os personagens e cenário, produz efeitos visuais para o jogo, entre outras coisas também. Aqui tem outro exemplo do que artistas fazem. Então aqui, por exemplo, é um concept de uma capa para o jogo. Aí aqui um outro artista pegou esse concept e transformou no modelo 3D para a gente poder implementar dentro do jogo, e depois fez a textura, né? A gente fez a textura final.
Aqui é um exemplo também de animação quadro a quadro, então faz vários desenhos, e aí depois a gente anima lá quadro a quadro esse desenho na nossa game engine. Então são exemplos de trabalhos também que um artista tem aqui. O programador ele analisa a melhor forma de você produzir as mecânicas, sistemas que existem no jogo, faz otimização, otimiza o processo de trabalho da equipe, então gerando ferramentas tanto para poder melhorar a implementação de arte, poder melhorar o trabalho como um todo, automatizar build, fazer pesquisa, insight para a equipe de marketing, coisas desse tipo. Ele gera builds do jogo, entre outras coisas também. E aqui tem exemplos também, né? O que é um código. Normalmente, quando você pensa em programador, você pensa em ele fazendo código. Então, existe, é isso que a gente faz mesmo. Só que você cria uma ferramenta, né? Basicamente. Então, aqui, por exemplo, é o código, e aqui é uma ferramenta na Unity que era você movimentar, fazer a câmera seguir o jogador de diversas formas. Aí você tinha essas linhas aqui para definir limites para essa câmera, aqui áreas para poder a câmera começar ou não seguir o jogador. E quando você mexia nesses valores aqui, você via esses limites mudando. Então, você como programador, você cria uma ferramenta para o game designer ou outra pessoa da equipe utilizar e colocar aquilo no jogo com as configurações adequadas para poder ficar interessante para o jogo. Então, basicamente, a principal função do programador é isso, criar ferramentas para permitir a equipe trabalhar e fazer o jogo funcionar também. Agora que a gente viu essa parte, tá, de várias áreas, a gente está tentando escolher alguma coisa para fazer ou ter noção de algumas áreas que você quer tentar fazer, você agora precisa aprender a fazer, né? E aí tem diversas ferramentas que você trabalha, tem ferramentas específicas de uma área, tem ferramentas que é necessária para o todo. Aqui eu vou passar das ferramentas que são necessárias para o todo. Game Engine, ideia para desenvolvimento de código aqui específico, por exemplo, para programador, editor gráfico mais específico para artista, programa de modelagem de artista também, animação, programa de edição de áudio, gerenciador de projeto, versionamento de arquivos, armazenamento, entre outros aqui. Então, eu vou trazer aqui uns detalhes de algumas coisas aqui, como Game Engine, gerenciador de projetos, são umas coisas mais gerais para todas as profissões. Depois eu até pretendo fazer um vídeo sobre cada profissão especificamente, né? E aí comentando mais dos estudos e das ferramentas que essa profissão utiliza. Mas aqui, por exemplo, a primeira, é que não pode faltar para qualquer pessoa que quer desenvolver jogo é entender de Game Engine, saber Game Engine. Game Engine é o programa que você usa para fazer jogo. Então, tipo a Unity, a Unreal, a Construct, são programas que fazem isso. Então, eles não necessariamente fazem a arte, fazem a animação, fazem um som dentro deles. Na verdade, eles pegam todas essas informações e unem essas informações para poder fazer o jogo. Então, ela te dá um ambiente para você poder fazer o jogo, mais do que criar cada asset do jogo, né? Eu fiz um curso também de Unity, ensinando jogos 2D. Se quiser ver, vai estar linkado aqui também. E aí você consegue entender como que uma game engine funciona, como que a gente bota esses assets lá dentro e trabalha em cima dele. Gerenciador de projeto, né? Quando você trabalha em qualquer equipe, você precisa começar a gerenciar o seu projeto, controlar tarefas, documentar como que algum sistema, como que alguma parte do jogo deveria funcionar. Então você começa a ter muita necessidade de gerenciar o projeto. É muito comum as pessoas utilizarem Trello e o Notion, né, nesse gerenciamento e nessas documentações de projeto. Então, também são ferramentas que você com certeza vai utilizar, sendo de qualquer área dessas que trabalha com jogos. O Git é um programa de versionamento, então você precisa armazenar os arquivos do jogo de uma forma que todo mundo da equipe consiga trabalhar, né? Consiga pegar os arquivos atualizados, consiga atualizar lá, sem gerar problemas de você perder uma versão. Então, imagina que se tivesse 10 pessoas trabalhando num projeto e você tivesse que passar esse arquivo por pendrive ou passar por um Google Drive para cada pessoa, seria muito fácil das pessoas perderem trabalho. Então, estou mexendo aqui hoje, aí você está mexendo no seu computador aí. Como que a gente faz a versão de cada arquivo ficar separada, né? Como que eu faço o que eu estou subindo de alteração no jogo não impactar o que você está fazendo, o que você está fazendo não impactar o que eu estou fazendo, e mesmo assim as coisas avançarem, né? Como que você faz esse controle todo? E aí entra esse aplicativo de versionamento. O mais comum, eu botei aqui, foi o Git, porque basicamente ele é o principal utilizado, assim, tem um Perforce que algumas pessoas usam, mas o Git é um amplamente utilizado, que você mais vê sendo utilizado em tudo, assim. E tem armazenamento de arquivo, por mais que tenha arquivos que você queira versionar desse jeito um pouco mais robusto, que normalmente é o projeto, né? Tipo, você tem um projeto da Unity, projeto da Unreal, esses arquivos vão estar dentro de um sistema de versionamento, né? Esses projetos vão estar dentro do sistema de versionamento. Mas tem arquivos que você quer fazer mais no Google Drive, que faz mais sentido às vezes utilizar o Google Drive. Então, arquivos como, faça um banner promocional para a loja, faça um trailer do jogo, coisa desse tipo, que você não vai ficar mudando esse arquivo final toda hora. Talvez você prefira colocar no Google Drive, as pessoas poderem ter mais facilidade de utilizar aquilo ali, e também por ter planos mais baratos de armazenamento no geral, né?
Então, também é uma coisa que utiliza bastante aqui. E aí, tá. Como que você poderia escolher, né, as ferramentas, assim, tipo, por exemplo, a Game Engine, né? Como que você escolheria? Acho que depende de alguns pontos, assim, principais. O primeiro ponto que eu consigo imaginar, assim, é o seu objetivo. Então, pensa, se você quer estudar, você tá aprendendo uma Game Engine para estudar aquilo por algum objetivo seu, cara, vai nela. Porque você tem um objetivo de aprender aquele tipo de tecnologia por algum motivo que é seu objetivo. Meu objetivo é entrar no mercado de trabalho. Então, tenta estudar game engines que estão sendo utilizados no mercado de trabalho. Procura as vagas, vê se tem vaga em Unity, vê se tem vaga em Unreal, vê se tem vaga em Godot, em Construct, vê o que é que estão pedindo e vai tentar aprender essas ferramentas, sabe? Sou artista, vê se é 3D, vê se está usando Maya, Blender, vê o que as pessoas estão pedindo, se o seu objetivo é entrar no mercado, vê o que o mercado está pedindo para você poder aprender isso. Então, é um ponto aqui principal. Outro ponto é o projeto. Quero fazer um jogo web, por exemplo, para rodar no navegador. Se você pegar um Unreal, ela não tem um suporte tão bom para isso. Acho que nem tem um suporte para isso Unreal, na verdade. A Unity não tem um suporte tão bom para isso também, apesar de existir, ele não funciona em todos os celulares e tudo mais. O Construct, por exemplo, é uma ferramenta mais simples, mas que para esse tipo de projeto ele atende bem. Então, depende muito, sabe, do tipo de projeto que você quer fazer. Às vezes uma game engine vai ser mais indicada, às vezes uma outra game engine vai ser mais indicada. Então, depende do projeto. O projeto pode demandar uma mudança de ferramenta também. A equipe também, a sua equipe ser mais habituada com um tipo de ferramenta, ter muito mais conhecimento naquele tipo de ferramenta do que em outro, pode ser um delimitador para você poder escolher, optar por uma game engine ou outra, por exemplo. As plataformas de suporte, então, como eu falei, quero fazer um jogo para web. Se eu estou usando uma game engine que não tem essa plataforma, ela não consegue exportar um jogo para web, não adianta eu fazer nela. Então, por mais que eu queira, por mais que eu goste de ferramenta, por mais que eu saiba muito bem ela não atende o meu objetivo, não atende o meu requisito de plataforma. E outro ponto que eu acho super importante de fazer é ver se essa ferramenta está usando, existe um suporte, existe uma comunidade grande utilizando ela e está ativa. Porque você vai encontrar problemas, sabe? Você vai passar por dificuldades de utilização da ferramenta e tudo mais, conforme você for desenvolvendo. E se você puder pesquisar no Google e achar um monte de gente utilizando e um monte de gente falando sobre isso, vai ser mais fácil o seu processo de aprendizado e a sua resolução até em cima dos projetos que você for fazendo. Agora, se for uma muito restrita, muito difícil, você vai ter cada vez mais dificuldade para achar soluções para os problemas que você poder encontrar. E aí isso vai depender muito mais do seu trabalho mesmo, de conseguir investigar, do seu conhecimento e tudo mais, do que você conseguir ter um apoio amplo de uma comunidade que está utilizando aquele tipo de ferramenta. Então, isso são pontos principais, assim, que eu diria que é bom as pessoas olharem e se atentarem quando estão fazendo isso. E a gente entra agora na parte de portfólio e network, né? Sobre portfólio, as dicas que eu tenho aqui é deixe seus estudos e trabalhos visíveis. Tem muita gente que estuda bastante, que faz bastante coisas, mas por não terminar um jogo, por exemplo, ela não posta em lugar nenhum. Ninguém sabe que você fez aquele jogo, que você fez aquele sistema, que você terminou alguma partezinha, que você fez um desenho que ainda não utilizou num jogo, mas você não deixa ninguém saber, sabe? Você não posta num lugar, então as pessoas não sabem. Então você fica cada vez mais com o seu portfólio reduzido. Então, se preocupe em tentar criar algum lugar para você poder postar isso. Nem que seja, tipo, abrir um LinkedIn e fazer postagens do que você está estudando, do que você está fazendo. Isso já fica como um registro lá, para quando você se inscrever numa vaga, a pessoa for procurar informação sobre você e tudo mais, ela conseguir ver o que você tem feito, a sua atividade. Você parecer uma pessoa ativa nesses estudos faz muita diferença para quando você está buscando algum tipo de trabalho, buscando algum tipo de emprego também. O seu portfólio precisa ser condizente com a vaga que você quer. Então, por exemplo, quero entrar para uma vaga de programação. Eu não preciso ter um portfólio de um jogo de sucesso, por exemplo. Não é isso que vai saltar o olho de alguém que vai te recrutar para programação. Porque o jogo vender tem várias outras camadas que dependem disso, além da programação. Então, mesmo que seu jogo não tenha... Mesmo se ter sido feito um jogo só para uma Game Jam, um jogo que só seus amigos vieram, que ninguém baixou, que você botou lá como teste, um jogo realmente de estudo, vale a pena tu colocar isso, porque esse estudo mostra o que você aprendeu, mostra que você fez. Programei aqui um sistema de movimento de personagem, programei um sistema de controle de câmera. Então, todo esse tipo de coisa te ajuda a mostrar que você sabe fazer coisas diferentes com programação e que você tem algum tipo de noção. Então, às vezes você pode mostrar só isso. E isso ser o suficiente para você poder entrar na vaga. Você não precisa ter um jogo finalizado. Então, pensa, tipo, a área que você está fazendo é uma parte do jogo. Então, se você está tentando se candidatar para uma vaga que exige essa parte,
você precisa ter um portfólio que mostre que sabe fazer essa parte, não todo o resto. Então, por exemplo, você é um artista de jogo. Aprende a fazer animação, aprende a fazer arte, aprende a colocar essa arte na game engine só para demonstrar, mas você não precisaria ter o jogo completo, por exemplo, funcionando. Você precisaria mostrar que você consegue fazer uma arte, ela ficar bonita dentro do jogo e dentro da engine, que você sabe fazer esse processo de colocar arte dentro da engine, de produzir essa arte, de deixar isso entregado de uma forma legal dentro do jogo. Mais do que necessariamente você ter essa arte já implementada num jogo finalizado, por exemplo. E busque manter sempre atualizado, né? Então, às vezes eu também vejo muita gente que tem portfólio, tem essas coisas, e quando você vai olhar, o cara não atualiza o portfólio há 1 ano, 2 anos, então aí já parece que a pessoa, sabe, não tá mais estudando essa área, não tá mais fazendo nada disso. Tenta manter esse tipo de coisa, esse tipo de pensamento quando tá fazendo portfólio. Eventos e networks, né? Pesquisa eventos próximos a você, Game Jams, eventos de desenvolvimento de jogos próximos, eventos de exposição de jogos, para você poder conhecer pessoas que estão lá expondo os jogos dela e fazendo jogos. Participar de grupos e desenvolvimentos, então procura grupo no Facebook, procura grupo no WhatsApp, procura grupo no Discord, coisas que você normalmente utiliza, e participa desses grupos, conhece pessoas, porque isso te motiva a continuar trabalhando, também faz você conhecer pessoas que estão com objetivos parecidos com os seus. Participar de Game Jam eu acho super importante. Você tem um tema para fazer o jogo, tem um escopo reduzido de tempo, e aí você aprende a limitar esse escopo, aprende a fazer o melhor que você consegue dentro daquele tempo, e você perde um pouco do preciosismo de, tem que estar perfeito antes de eu mostrar para as pessoas, de lançar. Então isso é um tipo de experiência muito legal, porque cada Game Jam que você participa e finaliza, por mais simples que seja, também gera um item para o seu portfólio, né? Gera uma nova coisa para o seu portfólio. Peça feedback das pessoas sobre os jogos que você está fazendo, sobre as coisas que você está fazendo, sobre como você pode melhorar no seu trabalho, o que as pessoas estão achando legal, estão achando ruim. Aprenda a receber críticas, né? Muita gente pode achar ruim alguma coisa do trabalho que você está fazendo, alguma coisa, e podem mencionar. Tenta entender essas críticas, tenta pegar as críticas que são válidas, para você poder aprender, evoluir, né, e tudo mais. Aumentar seu network. Para você conseguir um emprego na área, boa parte também é você conhecer pessoas e ser conhecido por essas pessoas. Então, todas as dicas de participar de eventos, de conhecer tudo mais, vai aumentar o seu conhecimento de pessoas que estão nessa área, e quando as pessoas verem você trabalhando com isso, ou tiverem conhecimento de alguma vaga, alguma coisa desse tipo, elas mesmo vão conversar com você. Ou se tiver uma vaga e você conhece a pessoa que divulgou essa vaga, por exemplo, você também vai saber da existência. Então, se você não tiver, né, nessa rede, se você não tiver em contato com essa área de desenvolvimento, você às vezes perde a oportunidade por nem saber que elas existem. Outro ponto é busque sempre melhorar seu trabalho. Tenta sempre, quando você for fazer, tô fazendo já 10 personagens aqui pro meu jogo. O 10º personagem, ver se ele consegue sair melhor do que o seu primeiro, sabe? Ver se você aprendeu a fazer aquilo mais rápido, se está fazendo com mais domínio e está fazendo de uma forma melhor. Então, ver se você está melhorando no processo que você está fazendo. Então, tente sempre melhorar o seu trabalho. Então, já sabe desenhar, tenta ver como que você pode evoluir ainda mais nesse processo. Não tenta só ficar estagnado no mesmo ponto também, porque às vezes muita gente faz isso, muita gente pega, aprende uma parte e começa só a reproduzir a mesma coisa sem ter nenhum tipo de evolução. Aqui eu deixei uma lista também que eu acho muito importante, assim, para todo mundo que quer entrar na área de jogos, associação regional, né? Tipo, tem a Abra Games, que é a nacional que eu botei aqui primeiro, mas tem aqui de vários estados, né? A associação regional. Eu, particularmente, acho a associação regional uma forma melhor de você estar em contato com o universo de desenvolvimento de jogos dentro da sua área. Porque a associação regional é realmente as pessoas que estão fazendo aquilo ali. Elas estão o tempo todo divulgando evento, o tempo todo correndo atrás disso, tentando fazer esse tipo de coisa rolar. Então você vai começar a ver o que está dentro da sua área. Então, por exemplo, aqui no Rio tem a Seis Jogos, eu já fiz parte, já fui vice-presidente dela e tudo mais. E eu sei que ela é bem ativa, então a gente está sempre lá acompanhando os eventos que ela está fazendo, participando dos eventos que estão fazendo. Então tem um evento de exposição de jogo, eles chamam, eles fazem convite para as empresas e tudo mais. A área de jogos também, a Ama Games. Assim, dessas eu sei que até a Piauí estão ativas. Daqui para baixo eu não lembro se ainda estão ativas e tudo mais, eu não tenho visto muito movimentos delas, mas eu sei que elas existem com esses nomes aqui. Eu botei link, eu vou deixar esses links na descrição também do vídeo e tudo mais. Você consegue pegar e acessar essa lista, e eu acho super importante. Cara, segue essas associações, segue a associação do lugar que você tá, se envolve com isso, porque vai te ajudar bastante a saber sobre vagas, sobre esses eventos, conhecer a comunidade de desenvolvimento que está por volta da área que você está querendo entrar. Gostaria de pedir aqui para vocês deixarem algum feedback, comentário, curtida aqui no vídeo, justamente para poder saber se vocês gostaram do vídeo, se o vídeo ajudou vocês a entenderem por onde começar, deu um insight para vocês poderem falar, talvez se eu começar por aqui, se eu fizer isso aqui,
pode me ajudar a entrar nessa área. E isso aí, se inscreve aqui no canal, deixa eu curtir e até o próximo. Valeu!